Shalom Lechulam. Olá para todos, Bruhim, Rabaim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Hoje estaremos dando continuidade à aula das preposições autônomas. Há poucos dias falamos sobre a preposição min, foi uma aula fácil, rápida, né? Hoje será ainda mais fácil, tá? Vamos falar sobre a preposição el e sobre a preposição al, tá? Então, é uma aula fácil. Na verdade, pessoal, essas preposições, vocês precisam memorizá-las, tá? Não há muitas regras, não há. Então, vai entrar mais aqui para vocês como um vocabulário, tá? Acrescentem essas preposições ao vocabulário de vocês, tá? Memorizem, vocês vão ver muito, muito mesmo o uso dessas preposições no Tanar, na Bíblia hebraica. Então, já se familiarizem com essas preposições, vão decorando, tá bom? Vão utilizando aí no dia a dia de vocês, memorizem, tá? Memorizem, tá bom? Então, vamos lá, a nossa preposição el, que é o nosso Aleph, Segol e o Lamed, tá? El é outra preposição utilizada com frequência, é el. Ela pode aparecer sozinha, na forma normal, Aleph, Sere, ou Segol, perdão, e Lamed, ou ligada à próxima palavra, ok? Ou em conjunto com sufixos pronominais. Normalmente, essa preposição indica movimento ou direção. Ela pode ser traduzida por para, a, em direção a, contra, até e outras de acordo com o contexto, tá bom? Então, não pensem que essa preposição el, a tradução é tão somente para, jamais, tá bom? Olhem, observem aqui, para, a, em direção a, contra, até e outras de acordo com o contexto, tá bom? Vamos aqui a um exemplo. Vaiomer el Haishá. Vaiomer e disse, ou seja, e ele disse, el, para, Raishá, Ra, o artigo a, e Shá, mulher. Olha que fácil essa tradução, né? Vaiomer el Haishá. E disse, tá? E ele disse para a mulher. Muito fácil, certo? Aqui ele veio ligado, né, através de um maquef, ok? Unida através do maquef. Vamos aqui a mais um exemplo. Eleja, eleja, ou seja, para você, ligada aqui ao sufixo pronominal, tá? Você, segunda pessoa aí do masculino singular, tá bom? Que é você, ti também, masculino, tá? Então, aqui, é, el, tá aqui, ó, el, para você. Você que já estudou aí os sufixos pronominais, conhece essa terminação aqui, tá? Esse sufixo. Logo estaremos gravando, tá? Aulas sobre os sufixos. Então, eleja para quem? Para você, certo? Fácil, né, pessoal? Fácil. A diferença está aqui também no segol, percebe? Aqui é uma única preposição aqui separada, ligada apenas através do maquif. Porém, quando ela veio aqui unida, né, ligada ao sufixo pronominal, o segol foi alongado, tá? Se transformou aí em um tsere. Por quê? Porque aqui agora, perceba aqui a quantidade de sílaba, pessoal. Aqui, uma sílaba. Uma sílaba aberta requer o quê? Uma vogal longa, tá bom? Aqui, uma sílaba fechada. Sílaba fechada, a vogal é breve. Então, por esse motivo, aqui em Eleja, a vogal precisou ser alongada, tá bom? Então, aqui você tem uma sílaba e lê. Você tem aqui mais uma sílaba, tá bom? E aqui
mais uma sílaba, 3 sílabas, ok? 3 sílabas, certo? Espero que vocês tenham entendido. Eleja, para também, ó, para você, tá? Agora vamos à preposição al. Al, ou seja, eine, tatá e lamed. A preposição al, muitas vezes, ela é utilizada como se fosse a preposição el. A preposição el também é utilizada como se fosse al, ou seja, ambas também podem aparecerem aí com um sufixo, tá? Ligadas a um sufixo pronominal, tá? O contexto determina sua utilização no texto. Seus significados básicos são sobre, acima de, em cima de, diante de, por causa de e etc. Tá bom? Então, memorize, pessoal. Vocês precisam memorizar, tá? O significado de cada preposição, tá bom? Para quando vocês estiverem lendo uma tradução, vocês não se perderem, né? E chegar ao ponto de dizer, nossa, mas al significa sobre, e aqui ela está traduzida como diante de, por causa de, tá? Então, de igual modo, o contexto vai determinar a melhor tradução. Então, ela pode ser utilizada sozinha também, ou ligada à próxima palavra, com sufixos, ou ainda em conjunto com outras preposições, ok? Vamos aqui aos exemplos. Al, hare, ararat. Al, sobre. Hare, ó, hare. As montanhas de. Aqui a palavra está, montanhas está no construto, tá, pessoal? Har significa, ó, har significa montanha. Essa terminação de sereiod é uma terminação do construto, ou seja, de, tá? Filho de, casa de, tá? Aqui no caso, montanha de, har é montanha, hare, montanha de. Então, e aqui, Ararat, que é o quê? Já está aqui a tradução. Então, sobre as montanhas, tá? De Ararat. Sobre, tá bom? Então, sobre as montanhas de Ararat. Beleza? Gênesis 8:4. Então, aqui agora, vamos lá, mais uma, ligada, olha só, a preposição. Gente, olha, olha que interessante. Preposição com preposição, tá? Então, me. Vocês lembram dessa preposição? Dessa preposição? Nós estudamos, é, a nossa última aula aí, a aula passada, foi sobre a preposição min, né? Então, quando ela vem ligada a uma palavra que não seja uma gutural, a forma dessa preposição é min. Lembra? Min, mem, hirik, tá bom? Nun, tá bom? Lembra? Acho que lembraram, né? Ou mi mais um dagueche na consoante seguinte, tá bom? Quando não for uma gutural. É o mi mais um dagueche forte na próxima consoante. No caso aqui, nós temos um ein, que é uma gutural. Então, vocês já sabem que a forma da preposição de vai ser com uma vogal de serê. Então, aqui nós temos meal. Meal significa o quê, gente? Acima de, tá? Acima, aqui ele já foi traduzido ao al, acima. Aqui nós traduzimos como sobre, tá? Então, acima de, cadê o de? Tá aqui, ó, de, acima de la raquia, do que? Do firmamento, acima do firmamento, tá bom? Tá aqui a preposição de, no caso aí, do, tá? Substantivo aí masculino, la raquia, do firmamento, raquia, firmamento, tá bom? Raquia, firmamento. Então, aqui nós temos a preposição, tá bom? Ok? Me'al raquia, acima do firmamento. Mais um exemplo aqui, vai a al, e ele subiu. Olha aqui a diferença agora. Al, subiu, tá? Então, ele e ele
tá aqui, e, tá? O vav conjuntivo aqui, vá, ya, yal, yal. E aqui, ele subiu, tá bom? E ele subiu. Facinho, né? Muito fácil. É mais questão de vocês memorizarem aí os significados destas preposições, tá? E memorizem lá também a preposição min, viu só que ela pode aparecer aí ligada a outra preposição, tá bom? Muito importante mesmo. Então, ela vem, pode aparecer no final, como aqui no caso, ó, que foi o caso que ele subiu. Aqui ela pode vir ligada, né, com a preposição antes dela, e aqui nesse exemplo ela está no início da palavra, ok? Muito fácil, certo? Memorizem, tudo para mim é muito fácil, né? É brincadeira, pessoal. Memorizem. Tá? Então, aqui nós temos outras preposições que vocês precisam memorizar. Não tem muita regra, pessoal, não tem. É decorar mesmo, tá bom? Nem sempre vai ser só regra. Eu não vou trazer só regra para vocês. Eu vou trazer aqui para que vocês memorizem também. Então, outras preposições importantíssimas, relevantes, tá? Então, temos aqui im, que significa com, tá? Temos aqui ben, que significa entre. Eu não falei bem, eu falei ben, mas não é filho, tá? Filho é sem o iode, ben seria filho. Agora, ben com serê iode significa entre, tá? A pronúncia será a mesma, ben, ben. Aí, como você vai saber? Pelo contexto, se você não está escrevendo, né? Se você estiver só ouvindo, porque a pronúncia será a mesma, mas na escrita não. A escrita é diferente, tá bom? Vocês já sabem que serê seguido de iod, o iod será o quê? Mudo. Por esse motivo aqui eu pronunciei ben e não bein, tá bom? Ben, entre. Temos aqui ad, que significa até. Memorizem também, tá bom? Temos aqui também lifne, lifne, tá? Ó, pessoal, construto aí, ó. Lifne, que significa diante de, frente a, tá? Lifne, memorizem, memorizem. Tahat, tahat significa embaixo de ou em vez de. Etzel, ó, etzel, ao lado de. Etzel. Por que que eu estou lendo E? Aqui é um E, que é o serê, um som mais fechado, e aqui é o segol, que é um som mais aberto. Eu não falei etzel, eu falei etzel. Etzel, tá bom? Ao lado de. Temos aqui rar, atrás. Temos aqui, atrás de, a mesma palavra, porém, em construto, serei iod, ou seja, atrás de, aharé, percebe? Aharé, atrás de. Então, memorizem essas preposições, tá bom? Memorizem mesmo, precisa. Ok? Vamos a mais uma preposição aqui. A nossa preposição shall. Shall. Essa preposição não é e não existe no hebraico bíblico, tá bom? Mas vocês precisam conhecê-la. Shall, preposição shall também significa de, tá? Temos a preposição min, o min, essa sim nós temos no hebraico bíblico, mas a preposição shall, não, você irá utilizar mais aí no hebraico moderno, tá bom? Significado de, não existe no hebraico bíblico, né? Já falei, ok? Vamos aqui a um exemplo tão somente, Rabait Shel Yosef. Rabait, né? A casa, ó, o artigo bait, a casa, né? Casa, então a casa, Shel, de Yosef, José, a casa de José, ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Aí tem uns exercícios aqui para vocês formarem frases, tá? Então, fiquem aí bem à vontade. Shalom, Ulrich Traut. Paz e até breve.